família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo vídeo aí de domingo, né, gente? Domingo do dia seguinte aí, da ressaca do dia seguinte aí, da derrota para o Botafogo e São Januário, a derrota amarga, a derrota aí bem, cara, bem ruim, porque foram 3 pontos perdidos dentro de casa, 3 pontos, apesar de ter sido um clássico, né? Clássico não tem favorito, clássico tudo pode acontecer, mas enfim, mas não deixam de ser 3 pontos perdidos aí dentro de casa. A gente vai falar de Vasco, a gente vai falar sobre o jogo de ontem, sobre a partida de ontem com mais detalhes, uma vez que eu fiz a live ontem, né? E eu não trouxe vídeo de pós-jogo, então a gente vai falar sobre isso agora, né? Mas antes de mais nada, peço a vocês aí o like, o joinha, peço que vocês se inscrevam aí no canal, ativem o sininho de notificações e compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis que vocês puderem compartilhar para impulsionar o canal na plataforma do YouTube. Serei muito grato a vocês. Tô chegando com essa camisa aqui, ó, o sentimento não pode parar, né? Que depois de ontem, a gente tem que manter o sentimento em dia sempre, né, cara? O vascaíno tem que manter o sentimento em dia. Agradecer aí na live ontem, cara, ao José Eduardo aí que prestigiou, um dos poucos, né, cara? Que a live ali eu vi que teve 1, 2, 3 pessoas no máximo que entrava, saía. E no final deu 55 ali visualizações, eu não consegui entender nada, mas enfim, mas durante a live, durante a transmissão ao vivo, eu só interagi ali com o Zé Eduardo, que mandou ali mensagens ali no chat, falou de coisas ali bacanas ali, de futebol, do Vasco, sobre alguns jogadores que moram onde ele mora em São Gonçalo, né? E ele falou, São Gonçalo, para quem não sabe ali, região metropolitana do Rio de Janeiro, depois de Niterói, depois da ponte. Falei para ele que trabalhei em Niterói por 6 anos, shopping lá Bem Marte, lá, ele falou que frequentava também, que há muito tempo não ia lá, enfim, né, falou que lá é nascido e criado, nascido em Niterói, foi para São Gonçalo pequenininho, tá lá há 50 anos, contou lá, eu falei que meu sogro já morou lá também, contou as histórias. Bacana, cara. Agradecer aí o José Eduardo aí pelo prestígio, por ter interagido no canal. Obrigado aí. Primeira live do canal. Infelizmente, né, cara, com o pé esquerdo, né? Pode nem falar isso aqui, porque infelizmente aí da pior maneira possível, vamos colocar assim, né? Queria estrear com uma vitória, mas o Vasco não ajudou. O Vasco não fez a tua parte, né? E o detalhe, né? O Vasco com a derrota de ontem foi ultrapassado pelo próprio Botafogo, que o Botafogo empatou em número de pontos, e eu não sabia, cara, que eu não tinha visto ali o critério de desempate. O Botafogo acabou passando o Vasco aí, mesmo empatando em número de pontos. Não sei se tem mais vitórias, eu não vi, tá, gente? Eu não pesquisei, ou se pelo saldo de gols, eu acho que seria pelo saldo de gols, né? O Botafogo está com 12 pontos, igual o Vasco, só que ele está na 8ª posição e o Vasco está na 9ª posição. Eu vou trazer a tabela aí de momento para vocês, porque hoje a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro ela continua com os jogos a partir das 16 horas. Mas eu vou trazer a tabela momentânea. Olha só, o Palmeiras é líder com 22, o São Paulo em segundo com 20, o Flu-C em terceiro com 20, o Bahia em quarto com 17, e o Atlético Paranaense em quinto com 16. O G5, né, até pré-Libertadores, vamos dizer assim. O Coxa, o Curitiba, é o sexto com 15. O Urubu em sétimo com 14, que se o Vasco vencesse ontem ia 15 pontos, ia superar o Urubu, ia empatar em número de pontos com o Coxa. Aí no critério de desempate, talvez nós ultrapassaríamos ele também, né? Iríamos aí para a 6ª posição, mas enfim, né? Não foi. Aí o Urubu está em sétimo com 4, o Botafogo ultrapassou o Vasco, está em 8º com 12, e o Vasco em 9º também com 12, tá? Aí preste bem atenção, cara, porque a rodada continua hoje, ó. O Atlético Mineiro joga hoje, está em 10º com 11, e o Atlético Mineiro vai pegar o Atlético Paranaense dentro de casa, dentro da Arena RMV, né? Então, olho nesse jogo, nessa partida aí, que a gente tem que torcer por um tropeço aí
do Atlético Mineiro, porque o Atlético Paranaense está bem, ele está na 5ª posição na tabela, está com 16 pontos. O Atlético Paranaense também não está. Mas o Atlético Paranaense ele é muito bom dentro de casa, naquele sintético mal acabado deles, né? O Grêmio em 11º também, com 11 pontos. O Grêmio pega o Remo dentro de casa. Pode ser que nós sejamos ultrapassados aí pelo Grêmio, tá? Que pode chegar a 12, 13, 14 pontos, empatar com o Urubu, né? E a gente deve cair para a 10ª posição dessa forma aí. Enfim, o Bragantino está em 12º com 11. Eu peguei até o 16º, que é quem ameaça o Vasco, tá? O Bragantino está em 12º com 11. Joga com o Mirassol lá no Maião, lá em São Paulo, né? Se ganhar, ultrapassa o Vasco também. O Vitória em 13º com 10. O Vitória ele pega a Chapecoense lá na Arena Condá. Se vencer também, ultrapassa a gente, né? Mas pega a Chape fora. O Santos em 14º com 10. O Santos ele vai pegar quem? Deixa eu ver aqui. O Santos pega o Urubu aqui no Maracanã, né? É coisa complicada aí para o Santos também, né? O Santos, se vencer, vai a 13 pontos. O Santos também, se vencer, ultrapassa o Vasco, né? O Corinthians está em 15º com 10. O Corinthians pega o Inter. E o Inter está em 16º com 9. 10, 11, 12. O Inter, se vencer, chega a 12 junto com o Vasco. Eu não sei o critério de desempate se o Inter passa o Vasco. Aqui, Corinthians e Inter confronto direto. Então, a gente tem que torcer por empate nessa partida aqui, né? E a 9ª rodada continua hoje, né? Justamente com esses jogos. Chapecoense e Vitória às 16 horas. Urubu e Santos às 17h30. E 17h30 também o Atlético Mineiro e Atlético Paranaense lá na Arena RMV. Às 19h30 o Bahia pega o Palmeiras na Fonte Nova e o Corinthians pega o Internacional na Arena Neoquímica. O Corinthians pode passar o Vasco hoje, tá, gente? Se vencer ou, né, ou sei lá, se empatar não, mas o Corinthians tem tudo para ganhar do Inter na Arena RMV, tá? Às 20 horas o Mirassol pega o Bragantino, tem que torcer pro Mirassol. E às 20h30 a rodada se encerra com Grêmio e Remo. Eu acho que o Grêmio tem tudo para ganhar essa partida. Cara, eu acho que fatalmente o Vasco deve cair para 11ª posição por causa do revés de ontem, tá? Infelizmente, são 3 pontos perdidos dentro de casa, mais 1 ponto perdido mais 2 pontos perdidos com o Curitiba, são 5. Se tivesse feito a boa pelo menos contra o Curitiba lá no Couto Pereira, se não tivesse dado mole, é sempre um gol no final, tá? E, porra, eu já venho falando isso aqui já há muito tempo, cara. Desde o jogo com o Grêmio. O jogo do Cruzeiro não, o jogo do Cruzeiro mascarou por causa da expulsão do Cauã Barros. E por ser fora de casa também. Então ali, cara, ficou mascarado ali os problemas do Vasco da Gama. Mas a partir dali da partida com o Grêmio, eu falei, cara, eu não gostei. Porque o Vasco saiu vencendo por 2-0 com tudo e de repente parou de jogar, tá? O Grêmio diminuiu o placar, chegou perto de empatar a partida e eu pontuei aqui os problemas ali. Problemas principalmente na defesa, esse time toma gol o tempo todo. O time do Vasco toma gol todo jogo, é impressionante, tá? E são gols bobos, cara. Geralmente é gol de bola aérea, gol de cabeça, igual tomou ontem, que o Léo Jardim me tomou um gol ontem, cara, que o cara encobriu ele de cabeça, com um gol de cabeça. Porra, que gol ridículo, cara, que o Vasco tomou ontem. E o segundo gol, o jogador do Botafogo acertou um pombo sem asa ali, que ele nunca mais vai acertar na vida dele, tá? Enfim, então o Vasco peca muito aí, cara, por tomar muitos gols. Eu acho que ali a zaga dá muito espaço ali pro jogador adversário chutar. E o detalhe, cara, é que o Renato fez as modificações que estava todo mundo pedindo. É esse que é o grande problema, tá? O Rojas, apesar de ter feito a jogada do gol, tá? Deixou muito a desejar, não mostrou aquilo que a gente esperava ali uma consistência maior no meio do campo. Deixa eu ajeitar essa câmera aqui rapidinho, gente, espera aí. A gente esperava ali uma consistência maior no meio do campo ali, mas eu creio também que o Rojas escalado ali para o lado direito ali não foi uma boa, eu já falei, o esquema do Renato é bom, mas ele pode ser ajustado,
tá? Porque o Rojas, para entrar no time, eu acho que ele tem que ser centralizado com o David e o Andrés Gomes na frente, tá? Eu acho que teria que ser assim, dessa maneira. Agora, para jogar igual o Renato tá jogando, é melhor ele colocar o Spinelli no lugar do Nuno Moreira. Aí você coloca o Spinelli espetado no ataque com o Andrés Gomes e o David aqui, entendeu? O David fazendo a lateral. Eu acho que o David é muito mais eficiente na lateral e o Spinelli já é mais um homem de área, apesar de se movimentar e de sair muito da área também. Mas é um homem mais de área ali, de decisivo, centroavante mais de área do que o David, né? E você vai ter ali o corredor esquerdo ali com o Andrés Gomes, né? Então, o Puma entrou no lugar do PH, deixou muitos espaços, como sempre. O Puma defensivamente sempre deixou a desejar. Sempre deixou a desejar. A gente reclama do Hugo Moura, mas o Cauã Barros também não fez uma boa partida ontem. Pera aí, gente, rapidinho, que essa câmera nunca fica certa. O Cauã Barros, ele não fez uma boa partida ontem. Não fez, tá? O Cuiabano, muito menos. O Cuiabano também deixou muito a desejar. O time inteiro ontem foi mal, cara. O time inteiro ontem foi mal. E, ó, a gente tá vendo aí essa mazela já há muito tempo, tá? Agora, o Renato Gaúcho fala justamente disso, né, cara? Eu vou trazer cortes aqui do Renato Gaúcho. E, assim, o que eu tô falando aqui das mazelas do Vasco aqui, eu já venho falando há muito tempo também. O Vasco estava vencendo e eu venho falando e eu escutei gente falando assim, pô, caramba, nunca tá bom, sempre reclama. Cara, eu prefiro reclamar quando tá ganhando do que reclamar na hora que perde. Porque para falar e reclamar na hora que perde, aparece um monte de oportunista. Aparece um monte de engenheiro de obra pronta para poder falar. Aí é muito fácil você chegar e falar, né? Agora, eu já estava falando aí, enquanto o Vasco estava vencendo, eu já estava falando já que tinha muita coisa errada. Muita coisa errada. O Vasco jogou bem sempre quando saiu atrás do marcador. Então, tipo assim, parece que esse time, para ele engrenar e para ele pegar no tranco, parece que ele tem que estar perdendo para correr atrás. E a gente não pode viver assim, sofrendo dessa maneira. E quando o Vasco sai vencendo, sai em busca do placar, o Vasco não consegue segurar o resultado. O Vasco para de jogar e o Vasco não consegue suportar o resultado. Quanto o Grêmio só conseguiu segurar porque o Grêmio foi muito incompetente. Eu vou falar mais, tá? Se o Botafogo fosse um pouquinho mais incompetente, um pouquinho mais competente ontem na partida, principalmente na primeira etapa que o Vasco não jogou nada, o Botafogo teria aberto 2-0 no primeiro tempo, pelo menos, tá? O Vasco ele só foi jogar bola ontem, cara, quando fez o gol. E um pouco depois do gol, quando o Tietchan perdeu aquele gol ali, que ele conseguiu tirar o zagueiro e o goleiro está para fora. Então, eles são detalhes ali, cara, que principalmente num clássico, eles são decisivos. Tu não pode perder um gol que o Tietchan perdeu. Tu não pode perder. Tu não pode perder um gol que o Nuno Moreira perdeu, cara. Tu não pode, de cabeça. Tá? Eu acho que o pior foi o Tietchan, que ele consegue tirar o back, consegue tirar o goleiro, está para fora, cara, literalmente. Então, assim, ali, cara, clássico é detalhe. Tudo é detalhe. O Renato Gaúcho vai falar isso. Ele falou que dos erros individuais do time que são constantes. Realmente, o Vasco tem muito erro individual, é sempre o jogador que entrega a paçoca, é sempre alguém que falha. O pessoal falou muito do Léo Jardim ontem ter falhado. Eu não achei que o Léo Jardim falhou, enfim. O segundo gol foi um chutaço, sei lá, ele estava mal colocado? Talvez sim, né? E o Renato fala que tem que ficar ligado o tempo todo no jogo, na partida, porque principalmente em clássico, o time tem que ficar ligado os 95 minutos, cara. Os 95 minutos, os 100 minutos da partida, porque com desconto, né? Porque senão, cara, qualquer coisinha, qualquer errinho pode botar a perder, né? E ele fala justamente 4 pontos por falta de atenção. Não foram 4 pontos, foram 5. Porque ele considera que poderia ter ganho 1 hoje, né? Mas para mim foram 5 pontos. Uma derrota hoje, 3 pontos, com mais 2 lá no Couto Pereira, foram 5 pontos perdidos por falta de atenção. 5 pontos perdidos por falta de atenção.
E o Renato fala da falta de tempo para treinar, que ele mostra muitas coisas no DVD, né, cara, no vídeo, porque ele não tem muito tempo para treinar. Realmente, o Vasco vai pegar o Barracas da Argentina agora, na terça-feira, e lá no estádio do Banfield, pô, quer dizer, aí o Vasco vai treinar amanhã, vai viajar amanhã para a Argentina para jogar na terça-feira. Então, realmente não tem tempo para treinar. Hoje, creio que os jogadores estejam de folga, recuperando ali fisicamente. Aí amanhã viaja e vai treinar quando? Realmente é complicado, que é um jogo em cima do outro. É muito, ó, sábado, domingo, segunda, terça. Não é nem 3 dias de intervalo, né? Então, é muito complicado a falta de tempo para treinar. Então, ele tem que ser no papo, tem que ser no bate-papo. E felizmente, vou botar aí o que o Renato está falando aí para vocês. Daqui a pouco eu volto. Boa noite. Sim, eu concordo com você. Não adianta a gente ficar aqui dando desculpa por falta de tempo para treinarmos. A cada 3 dias nós temos uma partida. Até porque os erros que nós cometemos hoje foi os erros que eu corrijo sempre no vídeo. Fico lá um bom tempo falando exatamente isso. Costumo falar que os pequenos detalhes no futebol fazem um estrago enorme. E fizeram de novo hoje. Nós fizemos o mais difícil, saímos na frente, nós estamos bem na partida, e aí por erros nossos, erros, digamos assim, até infantis, porque eu já falei para eles de novo no vestiário, são erros que eu procuro corrigir eles sempre no vídeo, por falta de tempo de irmos a campo. Já melhoramos bastante nesse sentido, mas deixamos de fazer hoje de novo, em alguns lances, e pagamos por isso. Então, o futebol é atenção durante os 90 minutos. Não tem jeito. Você tem que estar ligado o tempo todo. Não importa quem é o adversário, não importa o jogo. Eu falei para eles que nós deixamos escapar no mínimo 1 ponto hoje. Mas nós estamos na frente. 3 pontos hoje, 2 contra o Curitiba, por falta de atenção. Então, são erros que eu tenho conversado bastante com eles. Eu tenho trocado ideias, tenho mostrado para eles que esses erros não podem ser cometidos dentro do campo, porque a conta chega. Então, não é a transição ofensiva, a transição defensiva, isso é falta de tempo mesmo, até porque a gente não tem tempo para treinarmos bastante, e até porque hoje a gente tem mudado o time de uma partida para outra, mas eles sabem exatamente o que deve ser feito dentro do campo. Então, tem que ter um pouco mais de atenção para que a gente possa evitar certos gols e, consequentemente, com isso a gente sempre vai ter um resultado melhor. Agora o Renato Gaúcho vai falar, né, cara, de mandar um time alternativo lá para a Argentina para jogar com Barracas Central pela Copa Sul-Americana, jogo que é na terça-feira aí à noite. Porque ele falou justamente isso, né? Porque ele tem tempo para recuperar os jogadores até amanhã. Amanhã o time já tem que viajar para a Argentina e no sábado já tem o jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Remo lá no Mangueirão, lá em Belém do Pará. Quer dizer, o Vasco ele vai fazer uma viagem que ele vai ter que cruzar o país inteiro depois, voltando para poder pegar o Remo lá em Belém do Pará. Então, o Renato Gaúcho ele fala justamente disso, de levar um time alternativo. Ele já falou que vai levar um time alternativo para a Argentina para jogar com Barracas Central, que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Ele já cansou de falar isso. E eu concordo com ele, porque o Campeonato Brasileiro você tem que atingir a pontuação lá para você não correr qualquer risco mais na competição, de rebaixamento, coisa do tipo, né? Então ele fala que é um tempo muito curto para recuperar, porque depois aí o jogador acaba não correndo, daqui a pouco ele perde jogador importantes aí por lesão, né? E acaba comprometendo aí o resto da temporada. Então o Renato Gaúcho fala de levar um time alternativo aí para a Argentina, aí vai mesclar mais ou menos aí garotos da base com os reservas aí do elenco, para poder fazer o melhor ali, para poder jogar lá com Barracas Central. Tá? E eu vou deixar o Renato Gaúcho aí para vocês, daqui a pouco eu volto. Quanto à Sul-Americana, veja bem, nós já temos um grupo reduzido. Temos jogadores no departamento médico. Nós estamos jogando a cada 3 dias.
Hoje, eu mudei praticamente 50% do time justamente para dar mais gás, dar mais fôlego pelo desgaste que o time vem tendo. Amanhã de manhã cedo a gente vai treinar. À noite tem a viagem para a Argentina. Uma pedreira. Aí não tem como você levar todo mundo para a Argentina, tem o desgaste, volta, vai atravessar o Brasil todo para ir para Belém. Os jogadores são humanos. Eles não são de ferro. Você vê que tem, a maioria dos clubes, você vê que eu não tenho nada a ver, mas eu estou comentando, a cada rodada, só no Campeonato Brasileiro, eles mudam o time, justamente pelo desgaste. Então, se botar o mesmo time, não vai conseguir correr e você vai perder jogadores por lesão. Infelizmente, assim, a gente não está deixando a Sul-Americana de lado. Não, bem pelo contrário. O que a prioridade é o brasileiro. Mas também a gente não adianta querer insistir, colocar os jogadores e daqui a pouco, além de termos um grupo reduzido, a gente perder mais jogadores para o departamento médico. E aí que eu falo, a conta chega. Aí você não tem o grupo nem no brasileiro e nem no sul-americano. Então, pode ter certeza que a decisão que a gente tomou é a melhor possível. Agora o Renato Gaúcho vai responder a pergunta lá do jornalista sobre o Marino Inestrosa, né, cara? Por ele não ter ainda se adequado ao futebol brasileiro, ao sistema aqui do futebol brasileiro. E o Renato Gaúcho, ele fala que nos outros clubes que ele dirigiu, o Grêmio e outros clubes que ele dirigiu, ele só pedia para contratar jogadores colombianos e equatorianos quando ele estivesse ambientado realmente aqui ao futebol brasileiro. Ele falou que, taticamente, lá na Colômbia, ou no Equador, é diferente, tá? Lembrando mais uma vez, o Marino Inestrosa é colombiano e o Cláudio Spinelli é argentino, mas ele jogava no futebol equatoriano. Cláudio Spinelli, ele estava no Independente Del Valle, fez uma temporada lá no Independente Del Valle do Equador, então ele estava adaptado ao futebol equatoriano, apesar de ser argentino. Então ele falou que isso pesa muito, né? Que ele tenta corrigir essa forma dele jogar, só que o tempo curto para treinar, 3, 4 dias, atrapalha muito. Ele não pode colocar isso muito na prática para esses jogadores, para tentar acertar esses jogadores, e ele coloca tudo isso para justificar a dificuldade, principalmente do Marino Inestrosa, de se adaptar ao futebol brasileiro, que até agora o Marino Inestrosa ele não mostrou para que veio. Né? Ontem ele entrou no segundo tempo, foi mais uma partida em que ele tentou e não foi feliz em nada do que ele tentou, cara. O Marino Inestrosa, assim, a gente tem o Andrés Gomes, que ele é bom até um determinado ponto. O Andrés Gomes, ele é agudo, ele vai para cima no 1 contra 1, ele sabe fazer uma jogada de linha de fundo, ele sabe, ele dá uma correria ali no ataque, dá opção e tudo mais, ajuda na marcação, principalmente o Andrés Gomes, ajuda na marcação, volta para buscar a bola, para recuperar as bolas perdidas, só que quando vai dar o último passe, cara, quando ele vai chutar, é uma decadência, entendeu? Então o Renato Gaúcho fala justamente isso, que lá no Equador, na Colômbia, é assim, o sistema tático deles é diferente, eles jogam de outra forma. Quando eles chegam aqui no Brasil, né, o sistema é diferente aqui, o futebol é diferente. Até eles se adaptarem, isso demanda tempo e os caras vão errar muito, entendeu? Vão errar toda a partida. Então fica aí que o Renato vai falar, daqui a pouco eu volto. Cara, o que eu mais falo, até por eu ter sido atacante, eu falo para eles terem a tranquilidade para tomarem sempre a melhor decisão. Porque o desespero ali próximo da área e dentro da área é sempre do adversário. Então, quando chego aqui, nós temos acho que 4 colombianos no grupo. Eu procuro corrigir eles. Eles têm muitos erros. Muitos erros. Meu trabalho mas é falta de tempo. Porque eu falei, não vai ser da noite para o dia que eu vou corrigir os caras 100%. Aí tem ainda o problema de adaptação do jogador colombiano. Eu, quando estava no Grêmio, nos outros clubes, quando me oferecia um jogador colombiano, equatoriano, que eu gosto deles, eu só dava o aval para trazerem no momento que estavam adaptados ao futebol brasileiro. O jogador colombiano, o jogador equatoriano, eles têm eles precisam de muito tempo para se adaptar ao futebol brasileiro. O futebol brasileiro com o colombiano tem uma diferença muito grande, principalmente taticamente. E isso leva tempo.
E é difícil você jogar a cada 3 dias e corrigir tudo dos jogadores. Então, você vê que muitas vezes, né, eles tomam uma decisão errada justamente porque eles jogam dessa forma na Colômbia ou no Equador. E aqui no Brasil, eles têm esses problemas. E eu falo para eles, procuro corrigi-los. Mas é adaptação, não vai ser da noite para o dia. E, enquanto isso, pode ter certeza que, infelizmente, eles vão cometer esse tipo de erro, sim, por mais que a gente corrija eles. Bom, gente, vocês viram o Renato falando aí. Agora, lembrando só uma questão aqui, tá? A maioria desses jogadores aí que vieram para o Vasco, quem trouxe foi o Fernando Diniz, tá? Foi recomendação do Fernando Diniz, o Fernando Diniz negociou, o Fernando Diniz ligou, o Fernando Diniz chamou o jogador para vir jogar no Vasco, exceção acho que do Claudio Spinelli, tá? Que acho que foi opção da diretoria, não foi ele que pediu. Mas quem montou esse elenco praticamente foi o Fernando Diniz. Eu cantei a pedra aqui já há muito tempo, tá? Que o Fernando Diniz está montando esse elenco, que a diretoria está dando carta branca para ele, para ficar à frente aí das negociações, e que daqui a pouco o Vasco ia perder 5, 6 partidas seguidas aí, ia ficar numa posição desconfortável no Campeonato Brasileiro, a cabeça dele ia rolar e esses jogadores iriam ficar, o outro técnico que assumisse, a gente não ia saber se ia conseguir lidar com esses jogadores que o Fernando Diniz indicou. E é o que está acontecendo nesse exato momento, né? O Renato foi enfático, né? Falando de jogador colombiano, de jogador que estava no futebol equatoriano, por exemplo, né? E que tem dificuldade para se adaptar, que ele não pede enquanto o cara não tiver adaptado no futebol brasileiro. Ou seja, pelo Renato Gaúcho, ele não pediria a metade desses jogadores que vieram para o Vasco, né? Com exceção do Andrés Gomes, do Cuesta, que já estavam no elenco, né? Marinho Ninistrosa talvez não viesse, o Spinelli talvez não viesse, esse tipo de coisa, né? Agora o Renato vai falar sobre as competições, né? Que ele fala mais uma vez que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Eu concordo com ele, que ele fala da falta de elenco. Aí ele compara as competições, né? A Brasileira, a Sul-Americana e a Copa do Brasil, né? Que a Sul-Americana, para você ir para a Libertadores, você tem que ser campeão, não tem outro jeito. Aí você tem os desgastes das viagens, joga na altitude, etc e tal, se desgasta, larga o brasileiro de lado, fica numa posição desfavorável na tabela do Campeonato Brasileiro, mirando a Sul-Americana, chega lá na frente e não consegue ser campeão, não consegue ir para a Libertadores e ainda fica mal no brasileiro. Então eu acho que ele não tem elenco para disputar as 3 competições paralelas. Aí ele fala da Libertadores, que dá 2 vagas para a Libertadores, né? O campeão e o vice agora entra para a Libertadores ou para a pré-Libertadores. E o Campeonato Brasileiro dá praticamente 5 vagas, né? 4 vagas diretas, mais a 5ª posição, se não me engano, para a pré-Libertadores. Ainda pode abrir uma vaga do campeão da Copa do Brasil, está ali bem posicionado no Campeonato Brasileiro, e etc e tal, ainda abre mais vagas, né? Então ele está fazendo uma comparação, porque o elenco que o Vasco tem, reduzido e limitado, ele não pode se dar o luxo de querer disputar 3 competições de maneira igual. Então tem que fazer, né, essa economia de elenco para poder disputar. Não é que ele vai abrir mão da Sul-Americana, mas a prioridade é o Campeonato Brasileiro. E o planejamento, o pensamento tem que ser assim até o meio do ano, até a parada da Copa, para o Vasco trazer mais jogadores na segunda janela. Ele falou que tem que ser umas 3 ou 4, umas 4 ou 5 contratações que os caras venham para jogar, que os caras estejam aptos para jogar, para contribuir, não para compor elenco. Ele falou que tem que ser 4 ou 5 contratações que os caras cheguem para jogar direto, para ser usados logo nas partidas, entendeu? Para decidir. Não pode ser jogador meia boca, não pode ser jogador para ficar compondo elenco para ser reserva. Tem que entrar para jogar. Então ele falou que o Vasco tem que fazer aí de 4, 5 contratações no meio do ano, para aí sim começar a pensar, né, em disputar de maneira igual o Campeonato Brasileiro, uma Sul-Americana e uma Copa do Brasil, que também está no meio disso daí tudo, né? Que o Vasco não tem, o elenco do Vasco, ele tem muito mal um time titular, cara. É que o torcedor vascaíno, ele se ilude muito, sabe? Ele acha que tem um timaço, e não tem.
O Vasco tem muito mal um time titular com um monte de carência em algumas posições, tá? E no banco também tem uns jogadores lá que podem entrar, que pode contribuir, mas também não é o suficiente. Então, o elenco do Vasco é carente para disputar 3 competições. E ele fala justamente isso, para chegar no meio do ano, esperar para contratar, para poder, né, se o Vasco ainda estiver disputando essas competições, né, se dedicar melhor. O problema, cara, é que a torcida do Vasco está carente de títulos, né? Então, tipo assim, a Sul-Americana, ela só dá vaga na Libertadores se for campeão. Realmente, né? Mas é um título. E o torcedor do Vasco, ele tá assim, cara. Se tiver um título lá de torneio centenário da Conchinchina, e o Vasco ganhar e for campeão, a torcida vai comemorar como se fosse um campeonato mundial. Esse que é o problema, entendeu? A torcida do Vasco há muitos anos vem andando, ela vem tendo carência de título, carência de glórias. Então se faz necessário um título de uma Sul-Americana, de uma Copa do Brasil, que seja, porque o Campeonato Brasileiro vai ser mais difícil do Vasco conquistar, né? Por mais que o Vasco se dedique só ao brasileiro, é muito mais difícil do Vasco conquistar. Mas realmente abre mais vagas para Libertadores, abre mais condições, se o Vasco se tiver melhor na tabela, além de escapar da zona de rebaixamento, poder ter até uma vaga na Libertadores do ano que vem. Então, para finalizar, vou deixar o vídeo do Renato falando sobre isso daí. E lembrar que hoje tem os Jogos da Minha Vida, tá, gente? Costuma ser no sábado, mas devido ao jogo do Vasco de ontem, eu vou colocar aqui no final da noite de domingo o quadro Jogos da Minha Vida, um jogo maravilhoso aí de 1992 contra o próprio Botafogo. Olha que ironia, mas eu vou contar essa história para vocês lá no quadro Jogos da Minha Vida, que vai ao ar essa noite aí de domingo. Fiquem com Deus, saudações vascaínas, tenham um domingo aí abençoado, tá? O resto de final de semana aí abençoado. Eu fui. Deixa eu falar. No momento de ter um grupo grande, um grupo que você pode mudar jogadores e você não sente tanta falta, desde que tem um grupo grande, você disputar uma Sul-Americana, ela te dá uma vaga para Libertadores. Mas você tem que olhar os dois lados da moeda na Sul-Americana. Não que a gente vai deixar a Sul-Americana de lado. A gente está deixando justamente por causa da viagem, por causa do desgaste, por causa que nós temos jogadores entregues ao departamento médico. Vamos ver o que vai acontecer na Argentina. Depois nós temos 2 jogos em casa. Mas veja bem, a Sul-Americana, você disputa a Sul-Americana o ano todo. Você tem que jogar na altitude, tem que jogar com times fortíssimos, porque agora saíram da Libertadores, vão estar aqui. O desgaste das viagens longas, e é uma pedreira a Sul-Americana. Para você, lá em dezembro, ver se você é o campeão para ganhar uma vaga para a Libertadores. E até dezembro. Acontece o quê? Desgaste, jogar na altitude, perda de jogadores, e nesse meio tem o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro não dá para deixar de lado. A prioridade do Vasco é o Campeonato Brasileiro. E até porque entre o Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana, nós temos a Copa do Brasil. E nós estamos entre os 32. E eu acho que esse ano aqui são 2 vagas para a Libertadores da Copa do Brasil, é isso? É o campeão e o vice. Então, para você ver o caminho, né, bem mais curto. Menos, entre aspas, desgastante. Não que nós vamos deixar a Sul-Americana de lado, mas é para você ver. Você disputa um campeonato, tem que passar por todo mundo, desgaste enorme, para ver se lá em dezembro você é o campeão para ter essa vaga. Caminho mais curto, nós temos a Copa do Brasil, mas independente de Copa do Brasil e Sul-Americana, a prioridade do Vasco é o Campeonato Brasileiro. A gente tem que somar o maior número de pontos até junho, na parada da Copa, e aí eu tenho conversado bastante com o Pedrinho, tenho conversado bastante com o Felipe. Nós temos que ser pontuais na contratação. Temos que contratar. Temos que trazer mais qualidade para o nosso grupo, para que a gente possa pensar ainda maior, entendeu? Mas esses jogadores, 3, 4 jogadores, no mínimo, que a gente trouxer, vai ter que ser de agrado de todo mundo.
do treinador, da torcida, do presidente, da diretoria, enfim, jogadores que cheguei, para que a gente possa ter ainda um grupo mais forte para começar, sim, a pensar em coisas maiores, entendeu? Mas, até lá, e isso eu peço para o torcedor, eu sei, eu entendo, me coloco no lugar do torcedor, mas o torcedor tem que entender isso. Até junho vai ser uma guerra, porque nós temos aí mais 17 jogos, a cada 3 dias nós vamos ter que jogar, Sul-Americana, é Copa do Brasil, é Campeonato Brasileiro, e a gente precisa somar o maior número de pontos, para aí sim, aí na metade do ano, a gente trazer alguns reforços para que a nossa qualidade técnica, principalmente, suba bastante, o torcedor possa se entusiasmar ainda mais, e jogadores, com certeza, chegarem para nos ajudarem.